Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 9 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 20 minutos no Brasil, 5h20 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual rompeu a upper. Vocês veem que ontem a gente ficou travado exatamente em 45.200, 40.300 e agora a gente explodiu $1.000 para cima. Já está em 46.300. Na minha leitura, a próxima resistência passa a ser o target final da onda 1, lá no semanal e no diário, em 48.969. A BTC não tem nenhuma resistência relevante até 48.969, para desespero absoluto dos Cavaleiros do Apocalipse. Na minha leitura, o rompimento já aconteceu, a gente está quase desenhando um Morobuzu aqui no diário, a gente está a um quadrante de desenhar um Morobuzu, lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que ele traz os irmãozinhos para cima ou para baixo, né? No caso, a gente está desenhando corpos reais extensos, que são esses Morobuzus, e vão levar os irmãozinhos para cima, para $60 mil, mais especificamente. É para lá que a BTC está indo. No 6 horas a gente engatou aquele modo de investigação da faixa de justiça do preço para cima. A BTC só vai encontrar um ponto de resistência relevante ali no patamar de 49 mil. No semanal essa realidade também se impõe. Ontem eu reportei que tudo se desdobrava para uma grande onda 3. Isso aqui foi uma onda 1 que levou a BTC de 20, chegou a bater 19, de 24 mil. A gente veio na verdade, de 15.476, que foi a acumulação triangularizada de caráter ascendente. Aí a BTC catapultou de 25 mil para o alvo final da onda 1 em 48.969, 49. Fez uma onda 2 e uma onda 3 vai levá-la para $60 mil. É essa a realidade do mundo cripto. O DXY, que está ameaçando desabar como uma jaca, segue ali lateralizando. Nesse momento o DXY subindo mais 0,01, ou seja, tá ali quase no 0%. Ele está desenhando um corpo real vendedor que em algum momento vai desabar, e quando isso acontecer, aí vocês já sabem, a Bitcoin vai explodir para $60 mil. Na seara fática, o preço do Bitcoin sobe acima de $46 mil, com base no fluxo de entradas líquidas dos ETFs de BTC no mercado à vista. Ou seja, é aquilo que eu já havia reportado. Vai faltar BTC. Assim que o volume de venda da Grayscale se equalizasse com os fluxos de entrada dos ETFs, dos 11 ETFs de BTC no mercado à vista aprovados pela SEC, é óbvio que o preço iria subir. E analistas, né, da Bernstein, um player de Wall Street, diz que a BTC vai rapidamente caminhar para novos máximos, justamente por conta dos fluxos líquidos de entrada de dinheiro nos ETFs de BTC no mercado à vista. Numa mercadoria com uma curva de oferta finita e limitada, qualquer procura de compra incremental vai pressionar o preço para cima. E é isso que vai acontecer. Os analistas da Bernstein, um player de Wall Street, que já criticaram num passado não muito distante os criptoativos, principalmente a BTC, agora acreditam que com a redução pela metade dos rewards de mineração, a Bitcoin rapidamente vai avançar para os 6 dígitos, o que deve acontecer nos próximos meses. E o guru financeiro Roberto Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, diz que vem uma grande crise bancária nos Estados Unidos e que um bailout, bailout é um resgate generalizado do sistema bancário vai acontecer, e uma mega rodada de impressão de dinheiro vai rolar e vai levar o mundo cripto, principalmente a BTC, para patamares nunca antes imaginados, e que a única segurança para um cenário bizarro como esse é a BTC, é o mundo cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, por que um dos indicadores de recessão mais confiáveis de Wall Street está falhando? A curva de rendimento invertida do Tesouro Norte-Americano tem sido historicamente um dos indicadores de recessão mais confiáveis.
mas esse indicador já está piscando há mais de um ano com poucos sinais de desaceleração da atividade econômica. Na verdade, o que está acontecendo é que nos ciclos anteriores, as curvas de rendimento nominal e real geralmente se moviam em sincronia. Portanto, não havia qualquer necessidade de diferenciação entre uma e outra. Agora, a curva nominal se inverteu há um ano, mas a curva real se inverteu em janeiro, há um mês. Ou seja, segundo esses analistas, essa seria a explicação para a ausência de recessão. Mas nem eles têm certeza, já que o nível de liquidez injetado nas economias globais desde a crise do subprime fez com que nem os analistas consigam entender exatamente o que está acontecendo. E o Tucker Carlson, o ex-âncora da Fox News, realmente entrevistou Vladimir Putin no Kremlin. O Putin disse que não tem nenhum interesse em invadir a Polônia ou a Letônia. O Putin disse, inclusive, que não tem interesse em capturar a própria Ucrânia. Inclusive, no final da entrevista, o Putin disse que deu a entender que os Estados Unidos deveriam assumir o protagonismo da negociação de um tratado de paz. Disse que a Rússia não abre mão da Crimeia e do leste ucraniano e que um tratado de paz com certeza imporia uma perda territorial de pelo menos 30% do território ucraniano. O Putin deu a entender que qualquer dia a mais desse conflito é um desperdício de vidas, que o Zelensky estaria colocando vidas para serem abatidas como num matadouro. Ele disse que a Rússia não tem nenhum problema em guerrear no inverno, isso para eles é um passeio no parque. O Putin deu a entender também que, a exemplo do que as forças russas fizeram na Segunda Guerra, já que foram as tropas russas que pararam a Wehrmacht nazista italiana na mitológica Guerra de Stalingrado, eles dizem que não tem problema nenhum com ninguém e que só atacaria a Polônia ou a Letônia ou a Lituânia ou qualquer país se fossem atacados, se a Federação Russa fosse atacada. Ou seja, o Putin deu a entender que tá tudo bem, a realidade dos russos é brigar pelo que eles entendem que são deles. A Crimeia, o Putin disse que caminhou em direção à península da Crimeia e não houve resistência nenhuma, porque a sociedade, a população na Crimeia já falava russo, eles já se consideravam russos. É o que acontece também na região de Donbass, no leste ucraniano. Eles já seriam russos antes da própria invasão. Ou seja, o que o Vladimir Putin diz é que eles só estão legitimando o que já eram deles. E agora o próprio Putin conclamou os Estados Unidos a protagonizarem a costura de um acordo de paz. O Carlson, do final da entrevista, não disse exatamente quem teria costurado ou patrocinado a entrevista. Ele agradeceu ao Vladimir Putin pelos esclarecimentos. O zoom na internet dá conta de que o Elon Musk estaria por trás do financiamento e da costura dessa entrevista, mas até agora ninguém sabe exatamente como isso tudo foi costurado. Os principais veículos de mídia tradicional, como New York Times, Wall Street Journal. O Carlson perguntou também sobre o Gershkovich, o jornalista do Wall Street Journal que está preso na Rússia. O Putin disse que não tem nenhum problema em negociar a soltura do Gershkovich, que é um jornalista do Wall Street Journal. Todos os grandes meios de comunicação reportaram essa entrevista. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC está esticando esse corpo real aqui, que está quase desenhando um Morobuzu. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu é trazer os irmãozinhos. É isso que vai levar a BTC para um primeiro momento a $60 mil. Os Cavaleiros do Apocalipse estão sendo liquidados em série. Eles sumiram aqui do canal. Quando a BTC bater 60 e formar a onda 4 e cair para 55, talvez 54, com certeza eles vão voltar bradando, dizendo que um ativo não pode corrigir de 60 para 54. Eles vão reportar o início de um inverno cripto.
mas aí vai ser só uma onda corretiva de número 4, que vai ser sucedida de uma onda impulsiva de número 5, que vai levar a BTC para próximo de 100 mil dólares, talvez um pouco acima, um pouco abaixo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, Binance Coin, Atom, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.